Aqui com a Nelly, cuidadora e tecnóloga em gerontologia. Ela vai falar um pouquinho do cuidado dela com a paciente Janizete. Bom dia, Nelly. Bom dia a todos aqui presentes. O meu dia a dia com a dona Janizete é a de supervisionar o trabalho que é feito pela equipe que hoje se encontra cuidando dela. Sempre trabalhei como cuidadora, com outros pacientes também. A dona Janizete veio de um quadro de AVC, onde foi necessário, por ordem médica, uma equipe para que cuidasse dela. E eu supervisiono a parte de alimentação, a parte de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e técnicas de enfermagem. O maior desafio como cuidadora da dona Janizete é fazer ela entender que ela pode ter parte da vida dela retornada. De que forma? Que, embora a fisioterapia seja dolorosa, ela pode se reabilitar. Fazer com que ela possa interagir com outras pessoas, porque muitas vezes nesse momento o idoso ele fica entristecido, porque ele tinha amigos, ele gostava de passear, de frequentar, de conversar. E a dona Janizete se fechou um pouco nesse sentido. Então é um desafio muito grande para mim convidar amigas dela para vir tomar um lanche com ela. A parte de fonoaudiólogos, por exemplo, onde ela sabe que ela não está pronunciando bem as palavras e fazer com que ela retorne a falar como ela está já retornando. Hoje ela já chama meu nome, Nelly, bem explicado. Então, e está sempre incentivando, colocando o eu dela para cima. Esse é um grande desafio meu, porque eu vejo que ela tem condições de se reabilitar. Não voltar não creio eu, 100% que ela mas voltar a ter uma vida assim, de uma boa qualidade de vida, onde ela possa interagir. Ela gosta muito de passear, de voltar a passear, a ver isso com um lado positivo na vida dela. Como cuidadora de idosos, todo tipo é especial para a dona Janizete. Primeiro, não devemos deixar o paciente sozinho por muito tempo. Esse é um tipo muito importante. Isso que eu supervisiono as técnicas de enfermagem, não se ausentar por um grande período do leito dela, para que não venha ter alguma intercorrência para com ela. Em relação à dona Janizete, ela hoje se encontra bem, mas o idoso que não faz uma mudança de decúbito, de 2 em 2 horas, ou uma posição que canse o idoso, tem que ser visto com muito carinho pelas técnicas de enfermagem e pelo cuidador. Porque acontece de alguns idosos, não é o caso dela, de abrir escárias. E essas escárias, com o passar do tempo, se não forem bem tratadas, elas têm que ser essas escárias, se não forem bem cuidadas, elas podem se transformar em umas feridas graves. Em relação à troca de fralda, uma parte de higiênica, ou seja, às vezes o idoso, por urinar demais, é necessário que cada troca de fralda seja feita uma asepsia nas partes íntimas do idoso. E isso constrange um pouco, por isso que eu supervisiono as técnicas de enfermagem, para que deixe o paciente bem à vontade, para que ela possa ser feito esse trabalho. Bem, a dona Janizete, quando veio para casa, ela veio abalada emocionalmente. Como cuidadora, eu procurei tratar da parte psicológica dela, conversando, interagindo com ela e pegando a confiança, porque a parte psicológica do idoso fica muito sobressaltada quando ele sai de um leito de hospital. Ainda mais no caso como a dona Janizete, ela era uma pessoa ativa. E com esse quadro de AVC que ela teve, como parte do cérebro dela foi afetada e outras não, ela veio como tendo empatia para a paciente, me colocando no lugar dela. A dona Janizete veio do hospital muito abalada pelo fato dela ter tido esse AVC. Ela veio lúcida e orientada. E
alguns momentos ela se sentia entristecida. Então cabe eu, como cuidadora, interagir com ela, conversar com ela, dar palavras que façam com que ela se sinta importante. Não é porque ela teve um quadro de AVC que ela vai ficar entristecida, porque isso pode causar uma depressão, isso pode causar agravar o estado de saúde dela. Então eu procuro interagir o máximo que eu posso, conversando, assistindo, fazendo joguinhos com ela, assistindo a televisão e batendo um papo do que ela gosta, do que ela não gosta. Esse é um dos motivos que faz com que eu faça uma interação entre paciente e cuidador. A dona Janizete é uma pessoa muito séria. E em termos ela não gosta de muito barulho. Então, quando a casa, como tem um círculo muito grande de funcionários multidisciplinar na casa, ela se sente um pouco nervosa com isso, porque ela não estava acostumada com pessoas transitando na casa dela diariamente. Então, procurei ver uma escala onde 2 funcionários pudessem ajudá-la, um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta. Dias marcados para que ela não fique nervosa, para que ela não venha ficar irritada com o fato da casa dela estar com muito movimento. Eu procuro mostrar para a dona Janizete que ela, apesar de ter tido esse AVC e estar com um lado acometido, eu procuro dar maior independência a ela. Na hora do almoço, eu gosto que ela mesma se sirva, que ela mesma faça o prato dela, pegue o alimento, que ela mesmo tenha essa autonomia de querer escolher o que quer comer na mesa. E apesar de toda essa limitação, toda a fase que ela passou de dificuldade nessa transição de AVC, que ela pode ter uma boa qualidade de vida, que ela pode cada vez mais evoluir fisicamente e psicologicamente. Cada vez mais ela pode ter uma vida como ela levava antes, não 100%, mas de acordo com as suas limitações, mas digamos, uma propriedade. A experiência como cuidadora de idosos são boas, mas algumas vezes um tanto frustrantes, porque eu não encontrei em alguns lugares na qual passei uma família que desse aquele apoio ao idoso. Familiares que maltratavam o idoso, não ouvia o seu idoso, não tinha paciência, e isso era muito frustrante para o idoso. E eu me sentia muitas vezes no lugar de amiga e familiar também, porque aqui onde eu trabalho com a dona Janizete, ela tem o apoio do marido, da filha, do genro, da neta, tem um carinho. Isso dificilmente você vê nos lugares. Hoje trabalhei em lugares em que o idoso não tinha nem alimentação. E eu estava ali vendo todo aquele maltrato dos filhos para com o familiar. E isso realmente é muito entristecido, é muito triste. Agora, nós temos agora um estatuto, o estatuto do idoso, onde nós podemos, assim, estar denunciando esses casos, de maus tratos. Nós temos visto muitas maldades, muitas coisas, assim, não boas para o idoso. Então, assim, eu conto com a colaboração de todos vocês, que vocês que têm idosos na casa de vocês, deem amor, deem carinho, tenham paciência, que um dia também vocês vão ficar idosos.